Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez neste dia onde vamos partilhar a Palavra de Deus. A palavra partilhada de hoje vem nos trazer um questionamento muito importante. Será que de fato nós estamos acreditando que Jesus é o Senhor da nossa vida? Ou será que nós estamos como muitas pessoas e muitos por aí que ficam exigindo provas e provas e mais provas e exigindo que Deus ainda nos prove ainda mais a sua real presença em nossa vida? Para junto nós meditarmos esta palavra, convido você a nós invocarmos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido você a tomar a sua Bíblia e nos acompanhar. A palavra de Deus de hoje está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, nos versículos de 29 a 36. Afluía o povo e ele continuou: Esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Versículo 30. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. 31. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais que Salomão. Versículo 32. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. E Jesus ainda continuou: Ninguém acende uma lâmpada e a põe no lugar oculto, ou debaixo da amassadeira, mas sobre um candeeiro, para iluminar os que entram. Versículo 34. O olho é a lâmpada do corpo. Se bem iluminado, se porém estiver em mau estado, teu corpo estará em trevas. Versículo 25. Vê, pois, que a luz que está em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo estiver na luz, sem mistura de trevas, ele será inteiramente iluminado, como sob a brilhante luz de uma lâmpada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como eu disse a você, Jesus estava ali acercado de uma grande multidão. Só que assim como nós, essa multidão também tinha suas dúvidas, seus preconceitos, seus defeitos. E Jesus veio para realizar o plano de Deus na terra. Só que Jesus começou a perceber que ele falava, ele ensinava, ele curava, e a geração, ao invés de olhar e entender que Jesus era o Cristo, a sociedade preferia muitas vezes discriminar, não acreditar e continuar como nós, pedindo provas e provas e mais provas. Não é assim de repente hoje na nossa vida? Meus queridos, quantas e quantas vezes nós já tivemos esse encontro com Jesus, quantas e quantas vezes nós já meditamos a palavra dele, nós vimos até mesmo na nossa vida o agir de Deus concreto, assim como Jesus, ele pregava, ele curava, ele ensinava, ele ia na sinagoga, e o pessoal via a graça de Deus acontecer, viam os feitos do Senhor, mas eles preferiam ainda ficar esperando uma promessa. Não, esse não é o Cristo. Não, esse aí não é o Messias que Deus prometeu. Essa história de Deus ainda está por vir. Não é assim na nossa vida hoje? Nós nos deparamos hoje no estado onde a palavra de Deus é transmitida, seja pelos meios de comunicação, seja pela sua diocese, pela sua paróquia, seja pelo seu grupo de oração, seja através daquele pregador, seja através daquele padre, através daquele pastor, seja através de inúmeras formas,
Jesus tem nos mostrado e deixado claro que em 2019 Ele está presente. Mas nós, com a dureza e com a frieza do nosso coração, até mesmo podemos nos incluir aqui, como Jesus fala, até mesmo com as maldades dos nossos corações, preferimos achar que isso é uma historinha. Preferimos achar que isso é um conto de fada. A Bíblia é uma literatura bonita, como uma autoajuda, que é meu livro de cabeceira, mas nós não queremos acreditar que esta palavra, a qual nós estamos meditada, é Jesus. É Jesus realizando as obras, é Jesus realizando os sinais, os prodígios, e nós não queremos aceitar isso. Nós preferimos ainda nos iludir com a história de que não, a salvação vai ser para mim depois que eu morrer, essa história de Jesus vai ser bonitinho depois que a minha vida acabar aqui. Enquanto eu estou aqui na terra, é bonitinha essa história de Bíblia, de oração, de grupo, de igreja, isso é para quem tem fé. E Jesus, analisando num contexto onde existiam pessoas que tinham determinada sabedoria sobre a doutrina, sobre os antepassados, sobre a cultura, sobre a igreja, e tinha também pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, aliás, do mestre da promessa, nunca ouviram falar de nada semelhante, estavam escutando, vendo e acreditando. Então Jesus começa a falar. Ei, Jesus está puxando a orelha não só daqueles que nós tratamos como pagão, como do mundo, como aquela pessoa é do mundão. Jesus aqui também está puxando a orelha nossa, que estamos dentro da igreja, que acreditamos, que temos uma promessa, que já ouvimos, que já experimentamos as ações de Jesus na vida. E Jesus até ele dá uma repreensão, porque o povo vinha juntando, assim como hoje. O povo vai juntando na igreja, vem uns de longe, uns de perto, uns viajam e vêm, e foi ajuntando, e Jesus olhando tudo isso, Jesus olhando a intensidade daquele povo que estava ouvindo, ele disse, no versículo 29, esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal para Deus. Ei, será que nós não estamos incluídos nessa geração? Onde nós oramos e, Senhor, eu quero um sinal que o Senhor está comigo. Senhor, eu quero uma prova real de que o Senhor está comigo. Senhor, eu exijo que o Senhor faça isso para mim poder acreditar. E Jesus já está fazendo. Olha o quanto Jesus já trabalhou na sua vida, na sua história. Olha quanta prova real da existência dele. E de repente é na cura, de repente é num milagre, de repente você passou por uma enfermidade, foi curado, você disse, graças a Deus, se não fosse a mão de Deus eu estaria perdido. E agora a vida vai passando, você se acostumou com aquele milagre, você se acostumou com aquela graça, você vai se esquecendo, e mais uma vez ao ouvir falar de Jesus, ao invés de você se aproximar e praticar o que Ele ensina, você prefere exigir do Senhor mais um sinal. Eu quero, Senhor, mais um sinal. Eu quero a prova de que o Senhor está comigo. E Jesus disse, mas não será lhe dado outro sinal, senão o que foi do profeta Jonas. O que aconteceu com o profeta Jonas? Deus disse a ele, meu filho, vai naquela cidade e anuncia que em 40 dias eu vou destruir aquela cidade. Se aquele pessoal não mudar de vida, trazendo para a linguagem de hoje, se aquele pessoal não endireitar, não começar a ouvir que acima deles existe um Deus, eu vou acabar com aquela cidade. E como todo mundo já ouvia falar dos feitos do Senhor, então, naquela época, Jonas até teve um medo, porque ele sabia que se ele fosse e pregasse, o pessoal ele iria mudar de vida, só que ele teria que anunciar essa palavra para uma sociedade que era vista como uma sociedade oposta de Israel, como uma sociedade que não gostava muito do povo de Israel. Então Jonas começou a fugir. E a palavra de Deus diz que o Senhor foi lá e disse para ele, vai. E ele tentou fugir, a ponto de que Deus mandou ele para um lado, ele foi para o outro, a barca começou a balançar, a tempestade, eles foram tirando as coisas de dentro da barca para tentar achar qual era o problema. Muitas vezes na nossa vida, só fugindo um pouquinho do
texto aqui, muitas vezes na nossa vida nós temos que começar a jogar fora da nossa barquinha tudo aquilo que não presta, tudo, e vai tirando o apego, vai tirando a vaidade, vai tirando até nós chegarmos na essência de qual é o problema. E quando eles chegaram à essência, e Jonas caiu em si e falou, poxa, o que está dando atrapalho nessa viagem sou eu, porque eu estou fora do contexto. Deus tem me pedido para mim fazer isto e eu não tenho feito. Então quem está atrapalhando o andamento dessa barca sou eu, me atirem no mar. E muitas vezes é isso que o Senhor está falando. Não será dado outro sinal. Olha Deus trabalhando. Já nós chegamos no sinal. E Deus foi trabalhando, Jonas caiu, vem um grande peixe, diz a palavra, engoliu ele, soltou na praia. Olha que interessante a pedagogia de Cristo. Deus está trabalhando, te falando, te indicando. Nós, muitas vezes, como esses profetas, não escutamos, preferimos agir pelo nosso ímpeto, preferimos agir por nossa vontade, por nossa determinação, e Deus está, o caminho é aqui, o caminho é aqui. Não, mas eu vou aqui, eu vou fazer aquele outro, o caminho é aqui. Não, mas eu vou por lá, eu vou dar a volta, eu vou subir, eu vou descer, eu vou cortar a montanha, o caminho é aqui. Ei, o caminho é aqui. O caminho é a palavra de Deus. Não, mas eu quero a oração, eu quero isso, eu quero... Ei, o caminho é aqui. A igreja nos pede a penitência. E quando Deus percebeu que aquela geração de Nínive estava vivendo segundo as suas próprias vontades, Deus falou, profeta, vai lá e anuncia que se não mudar, se não arrepender e não reconhecer que existe um Deus, as coisas vão complicar e eu vou destruir a cidade. Porque acima de nós existe um Deus. Acima de nós existe um Senhor rico em misericórdia, rico, e o apelo nos dias de hoje é esse. Deus não está falando para você, ei, se você não andar, Deus, eu vou exterminar, porque eu sou Deus, não. Deus está dizendo para você no dia de hoje, ei, se você não mudar o seu procedimento, se você não mudar a sua história, se você não parar, se você não atender o apelo ao qual a minha igreja está te pedindo, para penitência, para oração, lá na frente as coisas não vão dar certo e você vai se destruir. Porque são as nossas atitudes que nos estragam perante o Senhor. O Senhor, ele vem piedosamente e diz como diz. Não vai ser dado outro sinal. Não vai se dizer. Não vai ser mudado outra coisa. O que existe é Jesus. E olha lá no versículo 30. Pois Jonas foi um sinal para os ninivitas. Assim como Jonas foi lá e pregou e anunciou, olha, o Senhor Deus está pedindo, fazendo penitência, arrependam-se, porque se vocês não se arrepender, se vocês não acreditar que Deus existe, a cidade em 40 dias vai ser destruída. E Jonas percorreu um dia, porque a cidade era muito grande para ser atravessada. Diz a palavra que levava em torno de 3 dias a pé para percorrer a cidade inteira. E Jonas anunciando isso, a população parou, refletiu e meditou. Opa, tem um profeta gritando que Deus existe. Tem um profeta anunciando que o Senhor está conosco. E tem um profeta anunciando que se nós não mudarmos o nosso proceder, a cidade vai ser destruída. Então a cidade inteira parou com a correria, a cidade inteira parou com o que estava fazendo e chegou até o apelo do rei, onde o rei fez um decreto e publicou que era para todo mundo, desde de animais, pessoas, fazer um jejum, não comer, não pastar, ou seja, você não levar o seu animal para o campo e tal. Assim, aqui não vou entrar na historiedade da coisa, mas era para fazer penitência. E quantas vezes hoje a igreja está nos pregando, parai, refletir, fazer penitência. Ei, vamos parar e vivenciar essa fé de maneira concreta. É preciso nós darmos um break na sociedade, é preciso nós olharmos em torno. Ei, a minha vida está construída. E agora? Eu vou seguir segundo os meus ímpetos? Ou eu vou seguir com a graça de Deus, colocando Deus em primeiro lugar e colocando a minha vida em amor a Deus, em amor ao próximo, em a sociedade para formar esse povo de Israel? Então a palavra de Deus está dizendo que Jonas, para aquelas pessoas e para aquela vivência, era um sinal. Deus usava das pessoas e usa das pessoas para serem um sinal. Então quando aquelas pessoas viram o profeta falando,
eles se lembraram de Deus, eles se cobriram de cinza, eles fizeram penitência, eles pararam no momento em que ouviram, opa, é agora, é o momento de parar e voltar a minha vida para Deus. É o momento de eu parar e analisar as minhas atitudes diante de Deus. Então a palavra nos diz, pois como Jonas no versículo 30 foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será para esta geração. Olha o que Jesus está nos ensinando, que assim como o profeta do Antigo Testamento foi o sinal para aquela cidade, assim será Jesus para esta geração. E a palavra é bem clara, porque o evangelista Lucas, se você analisar o seu evangelho como um todo, ele procura deixar claro a existência de Jesus, que Jesus era da tribo escolhida de Deus, que Jesus era da raça de Israel. Por isso que no começo do evangelho ele deixa clara a genealogia de Jesus, e ele procura deixar claro que esse Jesus não é uma historinha, que esse Jesus é real, que esse Jesus é o verbo divino que se fez carne e habitou entre nós, e habita entre nós. Então Jesus está nos falando que assim o Filho do Homem será para esta geração. Ei, é assim que Jesus é para a nossa geração. Ele é o sinal do amor de Deus por nós. E por isso, como naquele acontecimento de Jonas, o pessoal olhou, viu a história e se converteu, assim como o amor de Jesus e sua morte na cruz, ele é o sinal. Por isso que na nossa vida, muitas vezes, nós sentimos a presença de Deus, sim, na oração, no abastecimento, mas por isso que muitas vezes em nossa vida é no maior momento de dor, é na hora de angústia, de sofrimento, que você consegue enxergar com clareza o Cristo, que é onde você diz, nossa, eu estava numa prova, mas Deus segurou nas minhas mãos e eu pude sentir forte. Por quê? Porque é olhando para o Cristo, é olhando para a sua paixão, é olhando para a sua morte, é olhando tudo que os nossos pecados fizeram para Jesus, todo maltrataram, chicotearam, arrancaram a barba. Então ele fala que através da cruz o Filho do Homem será o sinal. Por isso ele diz para essa geração, assim no versículo 30, o Filho do Homem será para esta geração. Aí ele ainda aumenta, a rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ou seja, como ali era um pessoal que conhecia, que estavam dentro da igreja, que já se ouviam falar de Jesus, ele está falando, a rainha, lembra da rainha que saiu, na época aí entra uma parte da história, que eles tinham um jeito e uma visão de ver o mundo em si, então ela veio dos confins da terra para escutar a sabedoria de Salomão. Por quê? Porque Salomão era um homem guiado por Deus. E ele está falando que aqui está quem é maior que Salomão. Ou seja, Jesus, o Deus feito homem, está encarnado na terra, ensinando, e nós não queremos ouvir. Jesus está exposto no sacrário, na comunhão, Jesus está conosco na partilha da palavra, no amor ao próximo, e nós não queremos ouvir. E Jesus está falando, o povo que não conhece está tendo mais amor por Deus, está tendo mais amor pela doutrina que nos foi dado por nós pertencermos ao povo de Cristo, do que nós que estamos muitas vezes intitulados dentro da igreja, intitulados que têm muita fé. Jesus tem nos falado hoje, falado ao nosso ouvido, é aqui, mas nós preferimos dizer, não, eu já tenho a caminhada, eu já sei de cor o que Jesus fez, eu já sei de cor, e por isso a fé começa a acabar, começa a diminuir, começa a enfraquecer, e nós começamos, ai Senhor, eu preciso de um sinal, ai Senhor, eu preciso saber se o Senhor realmente está comigo. E olha o que Jesus está dizendo, ei, não haverá outro sinal, o sinal é Jesus. Ei, acorda para a vida, não haverá mais mudança, conhecimento, é Jesus, você já tem para esta geração.
o sinal é Jesus, porque aqui está quem é maior que Jonas. Aqui está quem é maior que os pregadores. Aqui está quem é maior do que muita liderança. Aqui está, é Jesus. É Jesus. Ei, na sua vida não sou eu, não é a comunidade, não é o movimento, é Jesus. Aqui, à nossa frente hoje, está quem é maior. Maior é Jesus. Então ele disse que no dia do juízo, porque aquele pessoal não conhecia, passou a conhecer e a crer, então eles vão se levantar e julgar. Por quê? Porque hoje nós temos um conhecimento e nós optamos por não acreditar. Não é Jesus que deixou de anunciar, de amar, de curar, é nós que estamos deixando. Por isso ele diz, aquele que acreditou vai se levantar para julgar os homens dessa geração. Por quê? Porque tem falado, tem vivido, tem pregado, tem oferecido, tem amado, mas nós não queremos acreditar. Lembra lá em cima quando Jesus diz? Por isso ele estava vendo. Que geração perversa. O Senhor está falando, o Senhor está curando, o Senhor está mostrando, e eles ainda preferem não acreditar. O que será mais que você precisa ver? Além da morte e ressurreição do Cristo, que se fez homem, que sofreu, que padeceu, que foi tentado, que foi ameaçado de morte, que muitas vezes quando ele pregava o pessoal queria apedrejar, ele ia anunciar, o pessoal escorraçava, ele falava, ninguém acreditava, outros zombavam. Aí a partir disso ele ainda foi preso, foi crucificado, foi morto, ele ressuscitou, ele derramou o Espírito Santo, ele nos encheu de bênção, de graça, e nós ainda exigimos um sinal do céu para que Deus prove para mim que Ele existe. Aí sim eu vou pensar se eu vou aderir a essa história de Jesus. E olha o que Jesus está nos falando no dia de hoje. No versículo 31, voltamos para ir finalizando e para nós orarmos. A rainha do meio-dia se levantará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria. Ora, que está quem é maior que Salomão. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo para condenar os homens dessa geração, porque quando ouviram a palavra, eles fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é maior que Jonas. Se Jonas testemunhava a Deus, falava e acontecia, Jesus também está testemunhando o Pai e ele é maior, porque ele é o Filho que nos foi dado. Então Jesus está falando que muitas vezes o nosso coração perverso tem que ser mudado. E para que isso acontece? É onde ele seguiu. Uma vez que nós acreditamos que nós temos a real presença viva dele, isso se torna em luz. A nossa vida sai da escuridão, sai da depressão, sai das trevas. E Jesus diz que é para a nossa felicidade. Ninguém se acende uma lâmpada e põe num lugar oculto. Ninguém encontra com Jesus e fica paradinho no lugar, apagado, desanimado. Ou debaixo de uma amassadeira, sobre um candeeiro. Ou debaixo de uma amassadeira, ou seja, ninguém acende uma luz, ninguém encontra Jesus para ficar paradinho no seu lugar. Quando se acende uma luz, se coloca no alto para quê? Para que nós iluminamos aquele que chegue, ou seja, é preciso nós começarmos a dar testemunho da luz com a nossa vida. É preciso através de nós as pessoas olharem, não para dizer, como ele é religioso, não. Jesus está nos dizendo que a partir do momento que nós fizemos a penitência, que nós nos arrependemos, que nós ouvimos a pregação e o evangelho dele, nós nos tornamos luz para o próximo. Ei, seja no seu comércio, você começa a iluminar, a pessoa chega no seu comércio, nossa, eu encontrei uma paz. Chega na sua casa, nossa, eu encontrei uma alegria, eu estava triste, vim aqui, saí alegre, o que é isso? É essa luz de Jesus que é colocada para fora, que ilumina a todos que vêm na sua casa. E olha lá para nós irmos finalizando, o olho é a lâmpada do corpo. Olha lá, se teu olho é são, todo o seu corpo é bem iluminado. Se porém estiver em mau estado, todo o teu corpo estará em trevas. Ou seja, a partir daquilo que nós queremos ver, se nós começamos a ver Jesus, ver a bondade, ver a graça, automaticamente você vai reconhecer Jesus.
Agora, a partir do momento que nós quisermos fechar o nosso olho, que nós queremos, não, eu quero fazer vista cega, eu não quero ver essas coisas de igreja, eu não quero nem ver. O nosso corpo vai se tornando um corpo na escuridão, nas trevas, vai vindo opressão, depressão, desânimo, falta de fé. Por quê? Nós temos essa opção de ouvir e olhar para Jesus como o Cristo, mas nós temos a opção de ouvir e olhar para Jesus como sendo meramente um acaso exigir dele. Vê, pois, no versículo 35, que a luz que está em ti não sejam trevas. Ué, mas como assim? Se a luz, por causa disso. A palavra de Deus está iluminando, mas nós não queremos ver a beleza do Evangelho. Nós preferimos ver o irmão que maltrata o irmão, nós preferimos ver o padre que erra, o pregador que erra, o intercessor que erra. Então a palavra diz, se o teu olho estiver em trevas, só vendo o errado, só vendo o desprezo, porque Deus não criou nada certo, está tudo errado, está tudo acabado. Não, minha vida hoje, conhece gente assim? Eu não vou comer isso, porque isso me faz mal. Ah, tal coisa aconteceu. Mas aquilo vai dar em desastre. Se o teu olho, meu irmão, estiver são, o seu corpo é são, você vai olhar para Jesus. Mas se o teu olho estiver focado somente nas coisas mundanas e acreditando que essa promessa de Jesus é para outros, o seu corpo estará em trevas. O seu corpo começa a desanimar, começa a sentir. E para nós finalizarmos, olha lá o versículo 36, repito do início. Se, pois, todo o teu corpo estiver na luz, sem mistura de trevas, ele estará inteiramente iluminado. Se você estiver na presença de Jesus, de corpo ou alma, você vai ser iluminado e você vai transmitir essa luz, como sob a brilhante luz de uma lâmpada. A partir do momento que você dá esse passo e encara, não, Jesus existe. Jesus já me provou tudo o que tinha que provar, já me deu os sinais que tinha. Agora eu vou me apegar a Ele. Você começa a ver o seu corpo iluminado, você começa a ver as coisas mudadas a ponto de outras pessoas enxergarem o Cristo. Agora, se você preferir que seu olho enxergue as trevas, se você quiser, como essa geração perversa, exigir, mesmo estando a luz acesa, o seu corpo estará na escuridão. A sua mente ainda pensará na escuridão e você ficará como essa pessoal que serão julgados depois até mesmo por essa geração que parou e analisou. Por isso eu convido a você agora a nós meditarmos. Como será que está sendo a nossa vivência? Como será que está sendo a nossa intenção com Jesus? Será que muitas vezes nós temos visto, ouvido? Incline um pouco a sua cabeça se você tiver essa disponibilidade. Se você estiver em seu ambiente de trabalho, coloque o seu coração em sintonia e comece a meditar agora. Senhor, será que por muitas vezes o Senhor não veio aqui na minha casa? Será que por muitas vezes o Senhor não me deu sinal no meu trabalho, na minha família? Senhor, será que por muitas vezes o Senhor não falou comigo, com a minha família? E ao invés de eu escutar, ao invés de eu iluminar a minha mente, o meu corpo, o meu espírito, eu preferi, Senhor, continuar nas trevas, na escuridão, na frieza de coração, por quantas vezes o Senhor falou, o Senhor mostrou, e ao invés de mim me colocar, Senhor, como a geração que acredita, que veio de longe para ouvir a Tua palavra, eu me coloco, Senhor, como essa geração que ainda exige, e não quero fazer a minha parte de acreditar. Eu convido você a suplicar a presença de Jesus. Venha, Jesus, iluminar a minha casa, minha família, meu matrimônio. Venha, Senhor Jesus, iluminar meu ambiente de trabalho, a nossa comunidade. Venha, Senhor Jesus, iluminar tudo que necessita. Será, Senhor Jesus, que não é preciso nos dias de hoje nós amarmos mais? Será, Senhor Jesus, que não é preciso nós intensificarmos? Será que não é preciso nós pararmos, Senhor, como pede a Santa Igreja, e nos penitenciar? Por isso eu convido você agora, nesse instante, através desta música que nos é partilhada, através do ministério do Tiago Brado,
Eu convido a nós colocarmos ela como uma oração, como uma meditação de toda essa palavra que foi partilhada. Convido você agora, mesmo fazendo o que está fazendo, mas com o coração voltado à adoração, a escutar o que Deus vai nos falar através dessa música. De amor, veja onde está o seu coração, coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Vale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Vale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Vale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Essa é uma canção de amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esta é uma canção de amor. Quero mais uma vez aqui agradecer ao carinho e amizade da produtora do TB, do Thiago Brado Produções, que gentilmente
pela amizade, pela evangelização e pela partilha do Evangelho de Cristo, nos cedeu aí o clipe para nós oferecermos no programa como fonte de oração, como fonte de vida para as nossas almas. Uma oração que vale nos lembrar que, será que a vida não é curta demais para que nós ficássemos exigindo tanto de Deus? Será que a vida não é curta demais para que a gente possa exigir e o tempo que nós perdemos exigindo do Mestre, nós perdemos exigindo e esquecendo de amá-lo, respeitá-lo, de adorá-lo e de trazermos para a nossa vida? Fica a dica desta oração. Será que a nossa vida não é curta? De repente nós imaginamos que nós temos uma vida toda pela frente e de repente o nosso dia pode ser hoje, o dia que Deus olha e fala: olha, meu servo, você cumpriu tua missão, agora vinde tomar posse do reino. E nós ainda é perigoso ir e exigir: não, Senhor, eu quero que o Senhor nos prove que é o Senhor mesmo para mim poder morrer. Amém? Vamos cuidar para nós não nos tornarmos essa geração perversa. Então que o Espírito Santo possa visitar agora e convida você, mesmo que seja por um minutinho, a você pedir em prol dessas vidas, a você pedir em prol dessas pessoas, a todas as pessoas e a cada um em particular que está acompanhando. Apresente agora ao Senhor o desejo do seu coração. Nós que estamos na presença de Deus, na presença de Jesus e do Espírito Santo, com a intercessão de Nossa Senhora, apresente agora tudo aquilo que você deseja, apresenta ao Senhor neste dia, nesta hora, nesta partilha, tudo aquilo que o seu coração almeja, para que aconteça ainda, mas não peça isso como quem: Senhor, eu exijo esse sinal. Não, apresente e confie nessa misericórdia, confie que esse Senhor já está presente na sua vida, no seu trabalho, confia que esse Jesus está próximo, aí mesmo no seu trabalho, na sua casa e na sua família. Confie que esse Espírito Santo está agora restaurando a sua força, restaurando o seu ânimo. Confia que esse Espírito Santo agora está tomando posse. Confia que esse Espírito Santo está agora derramando uma graça, como foi pedido pela vida da Fabiana, ela que comemora o seu aniversário. Sim, Espírito Santo, vai lá, ela e tantas pessoas que fazem aniversário neste dia. Espírito Santo, derrame uma porção de alegria, de paz. Senhor Jesus, derrame uma porção de vida e vida em abundância sobre todas as pessoas enfermas. Senhor, derrama o teu Espírito Santo para que nós possamos ser assim agraciados e iluminados pela sua presença. Amém. Quero agradecer a você que está aí ligadinho conosco, acompanhando, orando. Obrigado, porque é esse o desejo do nosso programa. O desejo do nosso programa não é aqui causar, não é fazer polêmica, não. O desejo do nosso programa é partilharmos, é nós saborearmos da palavra, saborearmos da oração. Mediante ao mundo tão corrido, atribulado, o desejo deste programa é simplesmente nós pararmos, refletirmos e acreditar que Jesus é presente e real na nossa vida. Quero agradecer a você também que está nos acompanhando e, como disse, que ficou aqui até agora durante todo esse programa partilhando, meditando com a graça de Deus. Convido você a invocar sobre ti, sobre a tua casa, sobre os teus afazeres, a bênção de Deus. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, por intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que todos nós possamos colocar em prática essa palavra semeada. Um beijo no teu coração e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Tchau!